Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 5. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observava atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, vem para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Você pode dizer amém? Pode sentar. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele começa nos informando sobre a questão do sábado. Esse texto ele vai girar em torno dessa situação. No capítulo de número 2, se os irmãos derem uma olhada aí comigo, a partir do versículo 23 em diante, a Bíblia vai nos falar que Jesus, certa feita, passa numa seara, passa numa plantação. Os discípulos de Jesus começam ali naquela ocasião colher espigas. Não é espiga de milho igual conhecemos, né? Espiga de milho, é cereal. E eles colhendo cereal, eles começaram a comer, e os religiosos da época, eles começam a se levantar contra Jesus, porque era um dia de sábado. E a lei, dentre tantos preceitos, dizia que não podia se trabalhar no sábado. Então, o simples fato de alguém estar matando a fome ali, para eles era uma quebra da lei. E aí eles vão censurar Jesus. Ora, os teus discípulos estão quebrando a lei. Eles estão comendo, eles estão colhendo, eles estão trabalhando no dia de sábado. E aí Jesus censura eles, usando a própria lei deles e exemplos muito preciosos de pessoas que no passado também fizeram isso, porque a vida é mais importante do que as tradições. Amém? Você pode repetir comigo? A vida é mais importante do que tradição. Porque tem gente que por causa da tradição está disposto a matar. Tem gente que por causa da religiosidade está disposto a tirar a vida. Mas Jesus vem para mostrar que a vida ela é mais importante do que a tradição. Mateus capítulo de número 12, quando narra esse mesmo episódio, porque esse milagre de Jesus, ele é narrado por Marcos, aqui onde nós lemos, no capítulo 3. Mateus, ele vai narrar esse episódio aqui no capítulo 12. Mateus narra esse episódio. E Lucas também repete esse episódio no capítulo 6. Então, mesmo episódio, Marcos capítulo 3, Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo 6. E eu gosto da narrativa de Marcos em relação aos milagres por causa disso. Eu já falei, mas é sempre bom lembrar, né, pastor Robson? Marcos, ele escreve na perspectiva do servo. Então, sempre que Jesus é apresentado no Evangelho de Marcos, ele é apresentado como servo. Por isso que o texto de Marcos sempre ele é precedido por uma expressão verbal dizendo: e logo se retirou dali, e logo foi para tal lugar, e logo falou, e logo fez. Porque o servo tem pressa de agradar o seu Senhor. Então Jesus ele é apresentado aqui como servo. E aí Mateus, quando ele vai narrar esse episódio, Jesus vai mencionar Davi. Davi, quando certa feita num dia de sábado, ele está fugindo de Saul. E ele, no tempo do sacerdote Abiatar, ele entra no tabernáculo, pega os pães da proposição. Que pães era esse? Pães da proposição. Não vá tentar comprar esse pão na padaria que você não acha, não. Pão da proposição. O que é isso, hein, pastor Robson? Esse pão da proposição era um pão que era apresentado dentro do tabernáculo como uma forma de adoração. Era exclusivo ali para o sacerdote. Mas Davi está fugindo, ele entra dentro do tabernáculo e pega o pão, se alimenta os seus soldados e sobrevive.
Ele não foi punido pela ira de Deus por causa disso, nem os próprios sacerdotes. Então Jesus está falando, olha, Davi fez isso, e nem por causa disso Deus o castigou. Repito, porque a vida é mais importante do que a tradição. Guarde isso no seu coração. Aí Jesus, ainda defendendo os discípulos, ele vai falar para os fariseus: vocês interpretaram Oséias 6,6 de forma errada. Porque vocês precisam entender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. O contexto de Oséias capítulo 6, era o quê? O povo estava tudo desviado, estava tudo assim, fora da vontade de Deus, mas continuavam frequentando o templo, continuavam ofertando, continuavam trazendo oferta de cereal. Mas se pegasse alguém quebrando um tio da lei, eles não tinham misericórdia, matava sem nem querer ouvir. E aí eles faziam isso, ofereciam culto a Deus, adoravam a Deus, mas estavam negligenciando a questão da misericórdia. E aí Jesus fala, gente, vocês precisam, e Jesus está falando para doutores, não é para um pé rapado que nem o Josué, professor de escola dominical, é gente da escola de Gamaliel, é o Sinédrio, é gente top aqui. Na teologia Jesus está falando, mesmo vocês sendo top, mesmo assim vocês interpretam a Bíblia errada. Porque, guarda isso aí, guarda isso no teu coração. Porque interpretação bíblica desprovida de vida praticada não vale nada. Então eles interpretavam a lei, mas não viviam a lei. E aí Jesus fala, olha, vão aprender o que significa misericórdia e não sacrifício. Com isso, Jesus quer dizer que aquele dia era dia de exercer misericórdia. Marca aí na sua agenda os dias de fazer o bem. Segunda, terça, cadê a agenda? Ninguém vai marcar, não? Marca aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda de novo, terça. Jesus está dizendo, o dia de fazer o bem é todo dia. O dia de servir a Deus é todo dia. Todo dia é dia de agradar a Deus. Todo dia é dia de fazer a vontade de Deus. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Aleluia. Aí Lucas, no capítulo 6, versículo de número 6, vai dizer que esse episódio que vai acontecer aqui na sinagoga é num outro sábado. Porque, acompanha aí comigo, em Marcos mesmo, capítulo 3. Fala assim, depois do contexto ali de Jesus passar pela seara, vamos aí para o versículo de número 23 de Marcos 2. Só para a gente contextualizar. Marcos, capítulo 2, versículo 23. Diz assim, e aconteceu que passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, e os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca leste o que Davi fez quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição dos quais não lhe era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aí começa o texto que a gente leu. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Dá a impressão que é no mesmo dia, na narrativa de Marcos. Mas Lucas vai falar que é Lucas capítulo de número 6, versículo 6. Num outro sábado, era uma outra ocasião. Tem um livro chamado assim, O Maior Fora da Lei, falando de Jesus. Porque na ótica judaica, Jesus era fora da lei. É interessante esse tema, né? O maior fora da lei de todos. Porque Jesus, ele quando tinha alguém necessitado, ele quebrava mesmo. Na ótica judaica, ele está quebrando a lei, mas Jesus está falando, gente, eu não estou quebrando a lei. Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Vocês estão refém da lei, porque vocês não conseguem cumprir, mas eu vim cumprir. A lei, Hernandes Dias Lopes, ele diz que a lei, pastor Robson, ela é como um espelho. E quando você vai para frente, eu já disse isso aqui um monte de vezes, o irmão já até sabe. E quando você vai para frente do espelho, o que o espelho faz? O espelho revela o quanto Josué é bonito.
Mas também, o espelho revela a sujeira que está na minha roupa. Poxa, rapaz, estou indo para a igreja com a camisa branca, tem uma mancha de ketchup aqui. É o espelho que está me mostrando. Mas o fato de eu me ver no espelho sujo não remove a mancha, correto? O simples fato de você ir na frente do espelho e se ver sujo não resolve o problema. A lei é isso. A lei mostra a nossa deficiência, mas não remove. Só que com Jesus é diferente. Jesus, ele mostra onde está o nosso problema e ele é poderoso para remover esse problema. Você entende a grandiosidade dele? E é isso que ele vem explicar. Aí num outro dia de sábado, Jesus entra na sinagoga e aí a gente começa a entrar no nosso texto. Lucas, novamente, versículo de número 6 e 7 do capítulo 6, nos informa que Jesus entrou na sinagoga para ensinar e observou um homem com a mão mirrada. Lucas fala, Jesus entrou para ensinar e ensinando, ele percebeu que tinha alguém com a mão mirrada no meio da multidão. Jesus, ele não estava preocupado em expor ideias, mas ele estava preocupado com a situação em que os corações que o ouvia se encontravam. Jesus, ele estava preocupado com a concepção de Deus na teoria, pastor Roberto. Como que as pessoas entendiam e sabiam sobre Deus. Mas muito mais que isso, Jesus queria implementar no coração daquela gente o Deus que age, o Deus que se comove, o Deus que se condói, o Deus que observa, o Deus que age. Jesus, ele não está apenas diagnosticando o problema daquele irmão, daquele homem, mas Jesus, ele é poderoso para diagnosticar e curar aquele homem. Assim também é conosco. Quando nós nos encontramos diante da presença de Jesus, ele é poderoso para ver o que nós precisamos, mas não simplesmente isso, também é poderoso para nos dar o que precisamos. O texto aqui no grego, eu não sei falar grego não, mas os dicionários nos ajudam a entender alguma coisa. Vai falar que quando o homem estava ali, o texto no original ali, ou no mais próximo do original, vai dizer que o estava ali é um acontecimento contínuo. Não quer dizer que ele foi para aquela reunião esporadicamente, assim, ocasionalmente. Não, ele frequentava aquela sinagoga. Era comum ele frequentar aquele ambiente. Era comum ele ir lá. E quantas vezes outro rabi expunha a lei e aquele homem não mudava de vida? Quantas vezes outros mestres da lei ensinavam aquele homem, mas a vida dele não mudava. Mas naquele dia, quem estava falando era outro mestre. Quem estava ensinando era outro rabi. Quem estava ensinando é aquele que não apenas tem teoria, mas que ele mesmo é a manifestação da palavra de Deus. A vida daquele homem vai mudar porque mais do que conhecimento, ele vai ter intimidade com a palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Não é quem nos fala, não é simplesmente o que se fala, mas a essência daquele que é a palavra de Deus que se revela a mim e a você. Então não importa quem que está pregando, se é uma criança, se é um adulto, se é um velho, se é uma criança. Se for a palavra de Deus, ela é poderosa para vir curar a tua alma, curar a tua família, curar os maiores traumas que você pode enfrentar. Ele estava ali. Mas veja que naquele ambiente que tinha gente religiosa, tinha um homem adorando, e naquele ambiente que tinha alguém necessitado, tinha alguém que estava ouvindo a palavra. Não sei se os irmãos têm percebido, mas nessa linha de milagres que a gente tem feito a exposição, sempre que Jesus realiza um milagre, tem religioso querendo matar ele ali. Você percebeu isso, pastor Robson? Pastor Robson está aqui em todos esses cultos que a gente está ministrando. E todos os milagres, com exceção do primeiro, que foi quando Jesus transforma a água em vinho lá em Caná da Galileia. Mas os milagres subsequentes, Jesus realiza um milagre e enquanto tem gente chorando, adorando, maravilhado, tem gente se mordendo de raiva, doido para matar Jesus. Eu fico impressionado com isso, irmãos. Os irmãos se impressionam com um negócio desse? Eu já falei muitas vezes, e os irmãos já devem ter ouvido, que onde Jesus está, algo diferente acontece. E acontece mesmo, né?
Onde Jesus está, as pessoas mudam. Irmão, Jesus está aqui, está pregando, ele é o pregador. E tem gente que fica pior à medida que ouve ele. Meu Deus. Eu leio isso contra mim, tá, irmãos? Eu leio isso contra mim. Falei assim, Jesus, será que o tempo que eu estou exposto ao Senhor está me fazendo bem? Está entendendo? Os irmãos estão entendendo aqui? Estão entendendo, né? Porque são 9 milagres que a gente vem falando até agora com esse. E à medida que os milagres vão aumentando, vão se tornando mais frequentes, esses mesmos religiosos se tornam cada vez piores. Isso me assusta porque tem gente que pensa que tempo de religião melhora. E eu não consigo ver isso. Jesus conta uma parábola de um senhor que vai arrendar trabalhadores. Jesus, ele conta que o senhor vai passeando pela cidade e aí ele começa a contratar gente de madrugada. É os primeiros trabalhadores, pastor Robson. Aí ele chega lá e fala, rapaziada, tô vendo que vocês estão ociosos, bora trabalhar para mim? Aí os caras falam assim, quanto que você paga? Aí vamos conjecturar um valor aqui, R$100 é um dia médio de trabalho, né? Vamos lá, R$100, vamos lá, vou usar os irmãos que estão aqui. Então Jesus passou, viu o Jefferson lá na rede, de madrugada, e diz assim, acorda baiano, bora trabalhar para mim? Aí o Jefferson, rapaz, essa hora, quanto que o senhor me paga? Aí Jesus fala para o Jefferson, te pago 100, para você trabalhar o dia. Aí Jefferson, tá bom, vamos lá, eu vou trabalhar. Aí Jefferson começa a trabalhar. Depois o Senhor dá uma passeada de novo no bairro e encontra o pastor Robson às 9 da manhã. Ele falou, Robson, eu estou com uma obra ali que está chegando no fim, eu preciso concluí-la rápido, você quer trabalhar para mim? Aí o Robson falou, demorou, vamos lá, e o Robson vai trabalhar. Aí o Senhor dá mais uma passeada, aí encontra a irmã Claudenice, aos meio-dia, e diz, Claudenice, vamos lá na obra, lá, estou precisando de alguém para trabalhar, está em tempo de acabar a obra, contrata a Claudenice com determinado valor. Mais uma vez, chega lá na Tamara, encontra a Tamara 3 horas da tarde. Fala, Tamara, vamos lá trabalhar. E a Tamara fala, vamos lá trabalhar, demorou. E vai, contrata a Tamara às 3 da tarde. Depois passa lá na Seara, encontra o Roberto às 5 da tarde. Roberto, vamos lá, a obra está acabando, dá para trabalhar comigo? Daí ele vai e contrata o Roberto. Quando é 6 horas da tarde, ele reúne todo mundo e fala, vamos acertar o dia de cada um de vocês. E aí reúne todo mundo e aí ele começa a pagar do último para o primeiro. O que chegou por último, que é o Roberto. Roberto chegou às 5, trabalhou das 5 às 6. Aí chega o Senhor e dá R$100 para o Roberto. Aí o baiano, maravilha, glória a Deus. Se o Roberto que chegou agora às 5 da tarde não fez nada, o que o Roberto fez? Chegou, a obra já estava tudo acabada aí. Roberto chegou, a igreja já estava aberta, já tinha pregador, já tinha evangelista, já tinha presbítero. O Roberto não vai ganhar nada. Mas se ele ganhou 100, rapaz, vou ser muito abençoado. Aí quando chega na hora do Jefferson, o Senhor chega e dá 100 para o Jefferson também. O Jefferson engole seco e se revolta. Que é isso, Senhor? Que negócio aí, você me tirou da rede 4 horas da madrugada. Eu trabalhei o dia todo aqui, eu fiz a fundação e isso e aquilo, e o Senhor me paga 100. Aí o Senhor olha para o Jefferson, é só um exemplo, tá, Jefferson? Olha para o Jefferson e fala assim, quando eu te chamei para trabalhar, qual foi o acordo? Jefferson falou, foi 100. Eu falei, então, é eu que sou bom ou é você que é muito mal? A riqueza está em minhas mãos e eu distribuo a cada um como quer. Eu aprendo nesse texto que Jesus conta que tempo de igreja não quer dizer nada. Mas a qualidade que se é feito nesse tempo que você está dentro da igreja é que vai ser relevante. Amém? E aí Jesus está nesse ambiente, tem gente religiosa querendo matar ele. Um estudioso chamado William Berkeley,
citando o Flávio Joséfo, para você ver como os irmãos, os judeus, eles eram tão radical, gente, quanto a essa questão do sábado, que Flávio Joséfo, ele vai dizer que, e aqui eu preciso ler porque a minha memória não ajuda muito, mas ele vai falar que durante a guerra dos Macabeus, quando a resistência judaica foi vencida pelos sírios, eles foram vencidos, sabe por quê? Porque alguns rebeldes judeus se refugiaram nas covas de uma montanha, os soldados sírios os seguiram, e o historiador Joséfo nos conta que depois de lhes oferecer a oportunidade de se render, coisa que não quiseram aceitar, lutaram contra os judeus no dia de sábado. Presta atenção, gente. Olha o que aconteceu com esses judeus no dia de sábado. Eles foram queimados, deixa eu me achar aqui. Eles foram queimados vivos dentro de umas covas, sem que os judeus pudessem oferecer resistência alguma, e nem sequer se tornassem ou se tomassem o trabalho de fechar as entradas do seu refúgio. Não estavam dispostos a lutar nesse dia pelo respeito que merecia o sábado, até em uma situação tão desesperada, porque nossa lei, Joséfo se inclui porque ele é judeu, porque nossa lei exige-nos descansar no dia de sábado. Isso aqui... os sírios estão atacando, aí eles estavam refugiados dentro das cavernas. Os sírios ofereceram rendimento, eles falaram, não, a gente não vai se render. Aí os sírios falaram, então vamos atacar eles. Só que os sírios, sabendo da lei deles, isso aqui é história, tá, gente? Não é coisa, isso é história, Guerra dos Macabeus, tá? A história aí para demonstrar. E aí eles vão atacar no sábado, as covas, está tudo aberto, eles começam a tocar fogo e os judeus ficam parados. Então veja que Jesus está fazendo uma coisa muito radical aqui. E a Guerra dos Macabeus foi antes de Jesus. Então o Warren Wiersbe, ele também comentando isso, ele vai falar que uma vez que o mal atua no mundo todos os dias, inclusive aos sábados. Novamente, por que nós temos que fazer o bem no sábado? Porque o mal não respeita o sábado. Então, se tem gente fazendo mal no sábado, o nosso papel como representante de Deus é fazer o bem, enquanto tem gente fazendo mal. E aí, vamos ver o verdadeiro valor de uma vida. Versículo de número 3 de Marcos, continua dizendo assim: E disse ao homem que tinha uma mão mirrada, levante-se e vem para o meio. E olhando para eles em redor, com indignação, cordoendo-se da natureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Então aqui existe duas percepções de valor humano. De um lado nós temos a figura central, o homem que está com a mão atrofiada. Aí nós temos duas visões olhando o mesmo problema. Nós temos a visão dos religiosos que estão olhando para aquele homem e estão dizendo, não, ele não pode ser curado hoje. Desvalorizando a vida. E nós temos a outra visão de Jesus para aquele homem dizendo, hoje é o dia dele. Hoje é o dia do milagre dele. Esse texto nos mostra que há uma distorção da verdadeira ordem de valores. O texto nos mostra que os fariseus não valorizavam a vida humana. Quando a religião ela domina o nosso coração de forma tão assim idólatra, a gente se esquece de valorizar pessoas. À custa dos nossos dogmas, à custa das nossas crenças, nós preferimos ver pessoas humilhadas a ver aquilo que eu creio sendo, digamos, como que eu posso colocar uma palavra aqui? Se eu creio em determinada coisa e eu estou totalmente idolatrado a isso, não importa o que aconteça com as vidas, desde que os meus princípios religiosos não sejam quebrados, não importa. Isso é uma visão errada do texto. A Bíblia vai nos falar, quando Jesus vai censurar ele, Jesus vai falar assim, qual de vocês que em um dia de sábado, se uma ovelha cai no buraco, vocês não vão lá tirar? Jesus está dizendo, como que pode vocês se dizerem representantes de Deus e vocês estão valorizando mais um animal do que gente? Existem campanhas que as pessoas fazem mutirões
para salvar animais. Não é errado, isso é bom. Entendo o que eu estou falando. Não estou dizendo que você não deve gostar dos animais. Eu estou falando que há uma certa inversão, porque às vezes a gente não pode generalizar em nenhum aspecto, nem na religião, nem na política, em nenhum aspecto a generalização é certa. Mas talvez muitas dessas pessoas que investem tantos nos animais são aquelas que passam numa rua e tem um ser humano pedindo um pão e a pessoa coloca fogo no ser humano. Então há uma versão de valores e Jesus é aquele que conserta a ordem de valores. A ordem de valores correta não é a minha, é a de Jesus. Não é o que eu penso, é o que Jesus nos diz. Era mais importante proteger as suas leis do que um homem em sofrimento. O Dr. William Hendrickson, comentando isso, ele diz assim, diz que os fariseus estavam valorizando muito mais os rituais criados pelos rabinos do que a própria ordem divina de amar e zelar o seu próximo. Então a religião faz isso conosco de tal maneira que tem gente que idolatra mais o pastor do que a própria palavra. Tem gente que idolatra mais o que o líder fala do que o que a palavra fala. E eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja nós não somos doutrinados a seguir homens, não. Você não deve seguir a minha opinião. Você segue a minha opinião a partir do momento que ela está em concordância com a Bíblia. Agora, não está concordando com a Bíblia? Balela para o Josué. O nosso meio de formar opiniões aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui sentadinho para ouvir e aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ainda é a bússola que nos leva para o céu. A palavra de Deus ainda é o martelo que os miúça a penha. A palavra de Deus ainda é o fogo que aviva a nossa alma. A palavra de Deus ainda é a água que mata a nossa sede. A palavra de Deus ainda é pão para o faminto. A palavra de Deus ainda é a voz de Deus falando ao meu e ao seu coração. John Searle, ele diz assim, ele pontua a maldade do coração humano. Era um dia de sábado dentro de uma sinagoga e mesmo sendo o dia de Deus, o sábado era o dia de Deus, era o dia em que você se dedicava a Deus, era o dia em que você reservava para agradar a Deus. Ele diz que num dia em que era feito para você prestar adoração a Deus, tinha gente ali que na hora da adoração estava tentando executar alguém. Vamos lá. Aí Jesus pôs um dilema. Eles estavam a reconhecer que era lícito fazer o bem. E o que Jesus fez, o que Jesus se propôs a fazer era fazer o bem. A pergunta de Jesus, é lícito fazer o bem no sábado? Pergunta de Jesus. É certo? E eu faço a pergunta para você. É certo fazer o bem no dia de sábado? Parece ser uma pergunta muito óbvia, né? O que os irmãos acham disso aí? Parece ser muito óbvio. Mas eu vou mudar um pouco a pergunta aqui e refazer a pergunta, só que tentando contextualizar com o nosso contexto. É certo fazer o bem quando os seus conceitos poderão ser humilhados? Graças a Deus, irmãos. Os irmãos pensam isso. Mas os fariseus eles não queriam dar o braço a torcer, não. Porque assumir que seria certo fazer o bem naquela hora e naquele dia, era assumir que eles estavam errados. Eu não sei para os irmãos, mas para mim é difícil assumir que eu estou errado. Tá, Tamires? É difícil. Mexe com o meu orgulho. Fala assim, poxa, eu estou errado. É difícil. Mas para o nosso casamento sobreviver, tem que fazer isso às vezes. E ela também. E o problema é que quando isso sai da questão de relacionamento, tem gente que morre, irmão, morre igual peixe, morre assim pela boca mesmo, não pede perdão de jeito nenhum.
E aí as relações se destroem. A gente, como líder, a gente pode perder o respeito. Por exemplo, eu posso errar com o Jefferson. E aí a dignidade está em eu chegar no Jefferson e pedir desculpa. Ah, mas é fácil pedir desculpa para o Jefferson, porque ele é seu amigo. Não, eu posso errar com o pastor Ailton. Não, você também é amigo do pastor Ailton. Não, eu também posso errar com o pastor Robson, com a irmã Claudenice, com o Emerson, com qualquer um. Nós somos dados ao erro. E aí o problema é que a gente está disposto a perder a amizade, a gente está disposto a perder comunhão, a gente está disposto até a perder a presença de Deus, a assumir que erramos. E aí Jesus vem para nos mostrar que às vezes a gente pode ter até um conceito do que é certo. Todo mundo falou aqui, não, é certo, mas na prática, irmão, já muda um pouco. Porque na prática não é conceito, na prática o que pode estar em jogo é o meu pódio, é a minha postura. E aí Jesus ele vai falar assim, Jesus fala essa pergunta, é lícito salvar ou matar? Por que Jesus perguntou isso, gente? Essa minha esposa é demais, né? E eu não preguei, dessa vez eu não preguei para ela ainda não, tá, irmãos? Primeira vez que ela está ouvindo. Porque olha como Jesus ele é fantástico. Jesus ele faz com que eu e você façamos uma exposição de nós mesmos, através da nossa própria boca. Por isso que ele fala assim, ó, a palavra que vos tenho dito, ela é que há de julgar no último dia. Porque à medida que eles estão pensando em matar Jesus, Jesus pergunta, é certo dar a vida ou tirar a vida num dia de sábado? Eu falei, por que Jesus fez essa pergunta? A Tamires pegou assim no ar, mas eu sou ruim de interpretação. E aí eu fiquei olhando o texto e eu falei, entendi, eles estavam querendo matar Jesus no dia de sábado e Jesus vai na recâmara oculta do coração deles e faz com que aquilo que está oculto no coração seja expurgado pela própria boca. Se tem uma coisa que Jesus é especialista em fazer, é revelar a verdade. Jesus faz a pergunta, e aí pessoal, é certo matar ou dar a vida? Mas pastor Roberto, Jesus, ele é demais. Porque aprenda isso aqui, irmãos. Com Jesus, ou a gente é perdidamente louco de amor por Ele, igual o pastor Robson, ou a gente é perdidamente envenenado por ódio. Não dá para ficar no meio termo. Porque ou das duas, ou você fica surdo ao que ele fala, ou o que ele fala automaticamente vai gerar algum sentimento no coração de quem ouve. Pedro vai ouvindo Jesus, e quando chega lá em João 6, que Jesus fala que o corpo dele é pão, e o povo pensa que ele está falando de canibalismo, alguns abandonam Jesus e vão embora. Só que Pedro já ouviu demais, e aí aqueles que na verdade criaram um repúdio contra Jesus, foi o efeito contrário em Pedro. Pedro até tentou aliviar a barra para Jesus e falou, mestre, pega leve, você está pegando muito pesado. Não nega que é primo de João Batista, né? Está pegando muito pesado, e só falta chamar o povo de raça de víbora. Aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, meu amigo, eu te escolhi, você é uma bênção, mas se você quiser ir, cara, pode ir. Vá com ele também. O que está te segurando aqui? Pedro disse, o que me segura aqui é o simples fato de que não tem mais ninguém que tem palavra de vida e de vida eterna. Para quem irei, se só tu tem palavras de vida e de vida eterna? Então é isso que gera, quando você ouve Jesus, por isso que tem gente que é perdidamente apaixonado por Ele, mas tem gente que não suporta, porque é isso. Automaticamente vai gerar dois sentimentos no coração. O que eu acho lindo em Jesus é porque esse Jesus que fala assim, Pedro, você quer ir com eles? É o Jesus que olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Isso que é lindo. Porque Jesus sabe a hora de falar, quer ir com eles? Mas ele também sabe a hora de falar, Pedro, tu me amas? Naquela hora, Jesus falasse assim, Pedro, você não disse que ia comigo até a morte, cara? Por
que você não foi? Você não é o cara de palavras? Você não é o cara da espada? Ele tinha arrebentado com Pedro. Mas ele fala assim, Pedro, cara, eu te escolhi sabendo que você ia me negar. Eu te escolhi sabendo da tua natureza. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, porque ele é assim. Quando ele precisa que a gente receba uma puxada de orelha, ele não mede esforço e nos exorta mesmo. Mas tem hora que você está quebrado. E aí se cumpre a profecia, Tamara, de Jeremias capítulo 33, se não me falhar a memória. Jeremias e Ezequiel. Que ele fala assim, olha, eu enviei pastores para cuidar das minhas ovelhas, mas eles pegaram as ovelhas, arrancaram a lã e mataram. E o problema não é só com os pastores, não. As próprias ovelhas começaram a ter conflito entre si. A ovelha gordinha começou a dar amarrada na ovelha magra. Mas eu vou acabar com essa bagunça toda. Eu mesmo irei. Eu pegarei a ovelha quebrada, eu ligarei ela, eu pegarei a ferida, verterei azeite sobre ela, eu mesmo pegarei a ovelha pequena e carregarei em meus braços, tratarei com a ovelha gorda e também os falsos pastores. É uma pregação que eu nunca vi um pastor pregar, porque é uma pregação para pastores. E aí é esse Jesus é o mesmo pastor que trata com a ovelha gordinha, que gosta de McDonald's e Burger King, e é o mesmo pastor que gosta da diet lá, da que é magrinha. É o pastor que sabe cuidar do seu rebanho. Por isso que lá em João 10 ele diz assim, eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, porque é familiaridade. Agora, para aquele homem ir até a frente, ele tinha que assumir a deficiência dele. Se ele não assumisse a deficiência dele, Jesus não poderia curá-lo. Jesus cura aquele homem emocionalmente. Versículo 5 diz assim, e olhando para eles em redor com ira, condoeu-se da dureza do coração e disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu e foi restituída a mão sã como a outra. Jesus nos ensina que é possível sentir ira e fazer o bem. Às vezes a gente pensa assim que, eita, já essa aqui eu trouxe a bênção recalcada e sacudida. Às vezes a gente pensa assim, poxa, porque eu sou crente eu não posso ficar com raiva. Já pensou isso? Eu já pensei. Não, eu sou crente, eu não posso ficar com raiva daquele político lá que está afundando o Brasil. Não, eu sou crente, eu não posso ficar irado porque um avô abusou da neta, um exemplo. Eu não posso ficar irado, não, eu tenho que ser passivo, eu tenho que perdoar, eu não posso falar mal, não pode falar do pecado de ninguém, porque eu sou paz e amor. Não. A Bíblia diz aqui que Jesus ardeu fortemente em ira, mas mesmo assim ele foi capaz de fazer o bem. Ele ficou irado com a religiosidade dos fariseus, mas ficou compassivo com a necessidade de alguém. No mesmo ambiente, no mesmo culto, Jesus sente ira de um e tem compaixão por outro. Jesus não é passivo contra a religiosidade hipócrita, irmãos. Se tem uma coisa que Jesus não tolera, é isso, religiosidade hipócrita. Você nunca vai ver Jesus falando fortemente contra uma prostituta na Bíblia. Você nunca vai ver Jesus falando irado com um publicano. Você nunca vai ver Jesus falando irado com um ladrão, com uma mulher adúltera. Mas quando Jesus está falando com um religioso, com um fariseu, ele não aguenta. Irmãos, você vê como isso é tão terrível. Para tirar Jesus do sério tem que ser ruim. Tem ou não tem? Você vê, irmãos, como o ser humano é complicado, né? Vamos lá. E aí, olha, o versículo 6 vai falar que aqueles homens se reúnem, os fariseus fizeram um conselho com os herodianos. Veja que os fariseus e os herodianos, eles eram inimigos, porque os herodianos eram uma partezinha ali, um partidozinho ali que trabalhava mais na ala política, ali favorecendo Herodes. E os fariseus eram muito consagrados, eles se sentiam consagrados, os santos. A palavra fariseu significa aquele que é separado. Eles não se davam bem com os herodianos. Só que como eles têm um inimigo em comum, que é Jesus, eles se unem.
Veja como o inimigo é. Ele se une para poder matar Jesus. Aí, versículo 8, Lucas 6,8 diz que Jesus sabia que aquele homem tinha uma mão direita. A mão era atrofiada, mas era a mão direita. E os irmãos sabem tanto quanto eu que a mão direita do judeu é mão de honra, é mão de autoridade, é mão de dignidade. Lucas faz questão de dizer a mão atrofiada era a mão direita, porque Jesus não estava apenas curando o homem, mas Jesus estava devolvendo honra, Jesus estava devolvendo dignidade, Jesus estava devolvendo esperança. Quando Jesus age é isso, ele devolve a dignidade para o homem, ele devolve esperança para o homem. Jesus, ele é demais. Glória a Jesus. E a fé, ela é eficaz quando ela é aplicada à ordem de Jesus. Jesus fala, levanta e vem. E o homem levanta e vem. E ao término do culto, graças a Deus, acabou. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Acabou mesmo. Amém. Acabou o culto na sinagoga e vamos acabar aqui também. Só que o culto lá na sinagoga acabou e a gente tem que olhar para o povo que sai da sinagoga. Vamos dar uma olhada? Olha o que o texto fala. E tendo saído os fariseus, formaram um conselho procurando matar Jesus. Muito bem. Culto acabou, está saindo um homem com a mão. Aleluia, bendito seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Deus me visitou, olha a minha mão, bendito seja Deus. Aleluia, Deus é bom, Deus é real, Deus me visitou, um homem miserável como eu não vejo a hora de chegar em casa para mostrar a minha mão para minha esposa. Pela primeira vez a minha esposa vai ficar feliz em me ver levantar a mão para ela, mas não é a mão de agressão não, é a mão curada. E aí o homem está saindo todo feliz, todo glorioso, mas do outro lado tem gente saindo dizendo, rapaz, como que a gente vai fazer para matar esse Jesus? Como que a gente vai fazer? E como que a gente vai fazer? A gente tem que arrumar um jeito para matar Jesus. Você imagina alguém entrar na igreja para assistir o culto e sair pensando em matar o pastor? Que Deus te guarde, pastor Ailton. Que Deus me guarde. Eu não quero que ninguém saia daqui com esse sentimento, não. De querer nos matar, mas é isso que acontece. Olha, Jesus, ele é um fogo consumidor. Mas o fogo, pastor Robson, ele faz uma coisa com barro. O que o fogo faz com barro? O fogo seca o barro, endurece. Mas o mesmo fogo que endurece o barro, o que ele faz com a vela? Derrete. Que o nosso coração seja como vela diante desse fogo consumidor. Que ao invés de nos enrijecermos diante da presença dele, que possamos nos derreter e dizer, Senhor, eis-me aqui, faz a tua obra em mim. Não me deixe, eu sou de barro, mas não me deixe ser barro na presença do fogo consumidor. Que ele nos torne mais maleáveis. Pergunta. Dá uma perguntada aí para quem está do teu lado. Você é o homem mirrado? Ou é o crítico? Necessitado? Ou julgador? Fala assim, Espírito Santo. Fale comigo, Espírito Santo. Como que eu vou sair daqui dessa noite? Curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós expomos a tua palavra, Pai. Daqui para lá, meu Deus, é a obra do teu Espírito Santo. Nós acabamos de ver um texto, Pai, onde o Senhor era o pregador. Onde o Senhor abriu a boca para falar a verdade, para falar de amor. E não só isso, Pai. O Senhor agiu para demonstrar isso. O Senhor curou o homem que estava no estado miserável. E mesmo assim, Senhor, mesmo aqueles religiosos ouvindo a tua voz, vendo os milagres, saíram pior do que entraram. Jesus, o que falta para a nossa geração não é palavra, não são sinais. O que falta para a minha geração é o teu agir no nosso coração, o agir do teu Espírito aqui dentro, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que esse avivamento ocorra. Nos guarda, meu Deus, de nos acharmos melhor do que os outros.
Nos guarda, meu Deus, de acharmos por um momento sequer que somos melhor que alguém. Que a Tua obra seja terminada e glorificada na nossa vida. Que saiamos daqui, meu Deus, com a mão erguida, falando da grandiosa obra que o Senhor fez na nossa vida. E não nos permita maquinar ódio no nosso coração. Nós oramos para a glória do Teu Filho, Deus. Em nome de Jesus. Amém.